silhueta verde se move com uma precisão amarga nas sombras da montanha. Seu olhar, fixo no vale iluminado, carrega um desprezo antigo e metódico. A figura é o Grinch, e o objeto de seu ódio é o Natal que floresce lá embaixo, em Quenlândia. Para entender a origem desse desprezo, não basta olhar para o monstro no topo do Monte Crumpit. É preciso voltar a 1957, quando Theodor Geisel, o Dr. Seuss, concebeu essa criatura. Naquele momento, a sociedade americana vivia o auge de um Pesguara otimista, mas também a consolidação de um consumismo que começava a gerar desconforto. O Natal, antes um rito religioso e familiar, se tornava um espetáculo de excessos materiais. É nesse contexto de crítica velada que nasce um personagem cuja aversão ao feriado parece, à primeira vista, apenas um ato de vilania gratuita. O Grinch é apresentado como uma figura de isolamento absoluto. Ele vive recluso, deliberadamente afastado da comunidade vibrante que celebra aos seus pés. A sua morada é uma caverna fria e impessoal, um reflexo físico de seu estado interior, enquanto os Ken se reúnem, cantam e trocam presentes. O Grinch observa de longe, alimentando um ressentimento que parece desproporcional. Ele odeia o barulho, as canções, os banquetes, odeia a alegria coletiva, mas o que ele realmente odeia não são os enfeites ou os presentes. Ele odeia o que eles representam. Um símbolo poderoso de pertencimento, de afeto compartilhado e de validação social. O Natal, em sua essência, é um evento comunitário e para aquele que está do lado de fora, a celebração se torna um lembrete constante e doloroso de sua própria exclusão. Se você já se sentiu deslocado durante uma comemoração, talvez entenda a lógica por trás da raiva do Grinch. Deixe seu comentário contando como lida com essa pressão social e se essa análise está fazendo sentido para você. Considere se inscrever no canal para mais investigações sobre as camadas ocultas da cultura. A narrativa nos dá pistas sutis, mas potentes. O Grinch não nasceu odiando o Natal. Sua aversão é um comportamento defensivo, construído ao longo do tempo. Na história, vemos fragmentos de um passado marcado pela rejeição. Ele foi ridicularizado por sua aparência. Diferente dos outros Ken, foi excluído das brincadeiras e das dinâmicas sociais que formam os laços na infância. Essa solidão não é uma escolha, mas uma condição imposta. O detalhe ignorado por muitos aparece agora. O ódio ao Natal não é a causa de seu isolamento, é a consequência dele. A festa, com sua ênfase em união e aceitação, funciona como um gatilho, reabrindo feridas antigas de inadequação e abandono. Cada canção cantada em uníssono é uma prova de que ele não pertence àquele coro. Cada presente trocado é um testemunho do afeto que ele nunca recebeu. Seu ódio, portanto, se revela como um mecanismo de proteção. É mais fácil odiar o que não se pode ter do que admitir a dor da ausência. Rejeitar o Natal antes que o Natal o rejeite mais uma vez. Essa é a lógica de um coração partido. A maldade do Grinch não é pura, mas reativa. É a casca grossa que se forma ao redor de uma vulnerabilidade extrema. Ao declarar guerra à celebração, ele tenta tomar controle sobre a única coisa que consistentemente lhe causa dor. Sua lógica é desesperada. Se o Natal não existir, a dor de não pertencer a ele também desaparecerá. E é com essa lógica distorcida que ele arquiteta seu plano grandioso: roubar o Natal. O ato é meticuloso, quase cirúrgico. Ele não quer apenas estragar a festa. Ele quer aqui, ele lá, em sua essência material. Desce de sua montanha, na calada da noite, e, com uma eficiência cruel, remove cada presente, cada enfeite, cada migalha do banquete. Ele acredita que,
Ao remover os objetos, estará removendo o próprio significado do feriado. Para ele, o Natal é sinônimo de consumismo, de aparências, de uma felicidade comprada. Ao roubar os símbolos, ele acredita estar desmascarando a farsa. É uma tentativa de provar a si mesmo e ao mundo que aquela alegria era vazia, neutralizando o poder que ela tem sobre ele. O roubo não é um ato de ganância, mas de negação. Ele quer apagar a fonte de sua angústia. Nesse ponto, a história revela sua camada mais profunda e invisível. Para muitos, as festas de fim de ano não são um período de alegria, mas um gatilho para traumas não resolvidos. A pressão para ser feliz, a reunião familiar forçada e a exibição pública de afeto podem ser insuportáveis para quem carrega lutos, feridas de abandono ou a dor da solidão. O Grinch, ao tentar destruir o Natal, está personificando a luta de todos que se sentem agredidos pela felicidade alheia. Não por maldade, mas porque ela ilumina com uma luz cruel o vazio que sentem por dentro. Ele ataca o que o fere, na esperança de encontrar silêncio e paz. Mas o silêncio que ele espera não vem. Ao retornar ao topo da montanha, com seu trenó abarrotado de objetos roubados, ele aguarda o som do choro, da decepção, da ruína. Em vez disso, o que ele ouve é uma canção. Os Ken, desprovidos de todos os seus bens materiais, reúnem-se na praça da cidade e, de mãos dadas, começam a cantar. A alegria persiste. O espírito do Natal sobrevive. E é nesse momento que o Grinch sofre o verdadeiro choque psicológico. Sua premissa estava errada. O Natal não estava nos presentes, nas árvores ou nos banquetes. Estava no vínculo, na conexão humana, na resiliência de uma comunidade que escolhe a união em vez do desespero. Essa revelação quebra suas defesas. A constatação de que o significado da celebração era imaterial e inacessível ao seu roubo o força a confrontar a verdadeira natureza de sua dor. Ele não odiava objetos. Odiava o sentimento de pertencimento que não possuía. Ao ver os Ken cantando, ele não vê mais um grupo que o exclui, mas uma comunidade que encontra força na união, um conceito que até então lhe era estranho. A narrativa então nos entrega seu símbolo mais poderoso, o coração do Grinch, que era 2 vezes menor, cresce 3 vezes. Essa não é apenas uma metáfora visual, é a representação de uma súbita e avassaladora capacidade de sentir. A casca se quebra e a empatia, antes bloqueada pelo ressentimento, inunda seu ser. Ele compreende e, pela primeira vez, ele se permite sentir algo além de raiva e solidão. O que acontece a seguir é fundamental. O Grinch retorna a Kenlândia, não para se desculpar por medo da punição, mas movido por essa nova capacidade de conexão. Ele devolve tudo o que roubou. E a reação da comunidade é o ponto de virada definitivo da história. Em vez de puni-lo, de bani-lo ou de ridicularizá-lo, os Ken o convidam para a ceia, oferecem a ele o lugar de honra, o de cortar o peru. A empatia que nasceu no Grinch é espelhada pela empatia da comunidade. Eles não o julgam por seu ato de desespero, mas o acolhem, oferecendo exatamente aquilo cuja ausência causou toda a sua dor. Um lugar à mesa, um sentimento de pertencimento. É a aceitação e não a punição que consolida sua transformação. O Grinch, portanto, transcende a figura de um simples vilão natalino. Ele se torna uma metáfora para o indivíduo que rejeita as celebrações não por cinismo, mas por associar-los a uma dor profunda. Sua jornada é um espelho para todos que se sentem invisíveis durante os momentos de alegria coletiva. Para aqueles cujo não gosto de festas, esconde um luto não elaborado, um abandono
nunca superado, ou uma solidão crônica. A história nos lembra que, por trás da fachada de amargura, muitas vezes existe um coração partido, esperando não por um milagre, mas por um convite. Essa análise te fez enxergar a história de outra forma? Se sim, compartilhe este vídeo com alguém que também possa se interessar e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nossos próximos mergulhos analíticos. No final, a relevância duradoura de O Grinch, uma história aparentemente sombria para uma época festiva, reside precisamente em sua honestidade brutal sobre a dor do isolamento. Em sociedades cada vez mais conectadas, digitalmente, mas emocionalmente fragmentadas, a figura do Grinch é mais atual do que nunca. Ele nos força a perguntar: quantas pessoas ao nosso redor constroem suas próprias montanhas de ressentimento para se proteger da dor de não pertencer? E mais importante, o que acontece quando a resposta a esse isolamento não é o julgamento, mas um lugar oferecido à mesa? A história não termina com uma lição de moral simplista, mas com uma reflexão inquietante. Talvez o verdadeiro espírito do Natal não seja celebrar com aqueles que já amamos, mas ter a coragem de convidar para a luz aquele que se acostumou a viver na sombra.